Bom dia, bom dia, minha mentora linda, seja bem-vinda. Hoje mais um café, tava de folga esses 3 dias, mas foi por uma boa causa. Bom dia, Hamilton, estou bem, graças a Deus. E hoje o tema da live, ela vai ser um tema muito legal. Sobre o amor. O amor que, na verdade, a gente precisa exercer primeiro em nós mesmos. Porque se eu não começar a me amar, se eu não me amo, eu não consigo amar ninguém. Bom dia, Priscila, seja bem-vinda. E é muito interessante isso porque frequentemente a gente se depara em cuidar do outro, né? E servir o outro. E muitas vezes a gente esquece de cuidar da gente. E muitas vezes isso pode soar como egoísmo, então, não preciso cuidar de mim, né? Eu já faço minhas coisas. E é muito interessante o tema abordado hoje, porque às vezes a gente se esquece de um princípio. E você cuidar de você mesmo é um princípio. E que a gente não pode quebrar esse princípio. E eu vou começar a pedir, na verdade eu vou pedir quem tiver com a Bíblia, né? Quem não tiver não tem problema, não tem problema. Lá em 2 Timóteo, 1 Timóteo, perdão. 1 Timóteo 4, 16. Diz assim: fique atento a seu modo de viver e a seus ensinamentos, permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo. Em algumas versões diz assim: atente bem para a sua própria vida. Muito forte, né? Atente bem para a sua própria vida. Muitas vezes a gente esquece, na verdade, de cuidar da gente, de priorizar, na verdade, aquilo que a gente tem para ser cultivado, que é a nossa vida. Priorizar os nossos sentimentos, priorizar aquilo que o Senhor tem estabelecido nas nossas vidas, e a gente acaba esquecendo de cuidar da gente mesmo. Cuidar da saúde física, da saúde mental, da saúde emocional, espiritual. Conhecer o chamado a qual o Senhor nos designou para exercer aqui na terra. Cuidar dos seus dons espirituais. Cuidar dos seus pontos fortes. Muita gente não se conhece. Eu já fiz alguns atendimentos onde eu perguntei se a pessoa se conhecia, qual eram as qualidades que ela tinha e quais eram os seus defeitos. E a maioria não sabia se descrever. Mas se eu perguntasse do outro, logicamente que ela saberia. Então é exatamente isso que eu quero trazer nessa manhã. O autocuidado, o amor próprio, porque a Bíblia diz que a gente deve amar ao Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se eu amo o próximo, logicamente que ele tá pedindo para eu me amar. E eu já passei por isso, eu trouxe esse tema porque eu já vivi isso. Eu amava as pessoas, eu amava o meu cônjuge, eu amava todas as outras coisas menos a mim. Eu achava que eu não precisava me priorizar, porque eu já cuidava de todo mundo, né? Então, pra que eu ia parar e olhar pra dentro de mim? E eu quebrei um princípio, né? E todas as vezes que você quebra um princípio, o princípio vai te quebrar lá na frente. E muitas vezes a gente também a gente é ensinado a crenças limitantes.
A Priscila falou, sua live foi confirmação. Eu estava pensando nesse assunto hoje cedo. Ah, que bom, glória a Deus. Então, Priscila, muitas vezes a gente é ensinado desde criança. Eu cresci em uma família que eu tinha 4 irmãos. Então, minha mãe sempre ensinou a eu compartilhar meus brinquedos, a eu compartilhar as minhas coisas. E ela nunca ensinou a gente a se amar, a gente olhar pra dentro e sim amar o outro. Sirva seu irmão, agrade seu irmão, agrade o seu próximo. Ou então aquela crença que você fala, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que conquistar o meu, porque eu não vou deixar com que nenhum homem cuide de mim, com que nenhum homem me banque ou me sustente. E aí você blinda as suas emoções de tal forma que você não deixa ninguém acessar isso. A Sandra falou que na correria a primeira pessoa que a gente abandona é a gente mesmo, exatamente. Exatamente. E é muito interessante isso porque existem características que a gente faz a proteção e aquilo que a gente sabe que é difícil pra gente, a gente não executa. E o problema é que muitas vezes a gente senta em rodas de fofoca, a gente senta em rodas de pessoas que falam mal de outras pessoas, que têm um mau testemunho. E a gente acaba aceitando isso pelo fato da gente não se conhecer. Pelo fato da gente não saber as nossas prioridades. E é exatamente isso que eu vim trazer nessa manhã, né? Sobre a prioridade. Porque se eu não for a minha própria prioridade, se eu não cuidar de mim, se eu não zelar por mim, quem é que vai zelar? Quem é que vai cuidar? Então, se eu não me amo, eu não consigo amar o meu próximo. É um amor falso, é um amor totalmente antibíblico. Porque se eu não consigo olhar para as minhas prioridades, as prioridades a qual o Senhor designou para mim, não vou conseguir amar o meu irmão, não vou conseguir amar o meu marido, não vou conseguir amar os meus filhos. E por isso que muitas vezes a gente cresce em um sistema disfuncional, em um lar disfuncional. E a gente acaba criando excessos. Então são os excessos que acabam afastando a gente de nós mesmos. E o cuidar de você mesmo não é egoísmo, é um princípio. Existe uma ordem. Minha formação é enfermeira e eu já fiz alguns cursos de resgate. E em um desses cursos eu aprendi que primeiro eu preciso me salvar. Primeiro eu preciso estabelecer a minha confiança naquele momento de que eu estou segura, para depois eu salvar o outro. E é interessante que quando a gente vai viajar de avião, a aeromoça tá lá explicando todos os passo a passo. E ela fala da máscara de respiração, ela fala do colete salva-vidas. E ela fala que primeiro você tem que salvar você para depois você pensar no outro. E é exatamente isso. Porque se eu não me salvo, se eu não resgato a minha autoestima, se eu não cuido de mim, se eu não cuido dos meus valores, como é que eu vou estimular o outro a fazer o mesmo? Não tem como, né? E por muitos anos eu não me deixei ser cuidada, eu não me deixei ser tratada, eu não me deixei que o Espírito Santo, na verdade, cuidasse de mim. E hoje eu louvo a Deus por Ele ter me ensinado a esse autocuidado, a esse princípio a qual eu tinha quebrado, que eu não sabia que eu estava quebrando um princípio. E muitas vezes a gente ora por alguém e a gente esquece de orar por nós mesmos. Você tem o hábito de orar por você, você tem o hábito de lembrar de você.
eu adquiri esse hábito e eu acho muito interessante, porque quando você passa a orar por você, você passa a olhar para dentro de você, para suas prioridades. E hoje eu tenho esse hábito de orar por mim, hoje eu tenho esse hábito de ser sincera, de abrir o meu coração diante de Deus, de expressar tudo aquilo que eu sinto. E ontem eu estava falando com uma amiga sobre isso. Eu falei a ela que o que Deus mais assim admirava em Davi é que ele era sincero. Não era que ele foi um pecador, não é porque Davi pecou, mas é porque ele tinha um coração sincero diante de Deus. A Sandra falou que tem gente que está tão perdida que se anula pelo outro e acha que esse é o modelo de amor de Cristo. Exatamente. E Cristo, ele morreu, né, por nós, para que esse amor, né, esse amor de Deus, ele é universal, ele é um amor ágape. Mas existe também esse amor a qual a gente não pode deixar de esquecer, que é o autocuidado. Porque se eu não me amo, se eu não cuido de mim, eu tô quebrando esse princípio a qual Deus designou. Bom dia, Gabi, seja bem-vinda. Hoje eu tô falando sobre se você não conseguir se amar, você não consegue amar mais ninguém. E é interessante porque Davi, ele era sincero diante de Deus e ele falava, eu lembro muito de um salmo do Davi, que ele fala: por que está abatidas, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, porque eu ainda louvarei. E eu acredito que Davi, ele se conhecia. Porque se você for ler os Salmos, você vai ver as declarações de Davi eram muito sinceras. Davi, ele era muito sincero diante de Deus. Então Davi exercia, eu acredito, o amor próprio. Porque quando a gente não exerce o amor próprio, a gente não vai saber as nossas emoções. Eu não vou saber discernir aquilo que eu estou sentindo. Eu não vou, muitas vezes, deixar com que o outro me sirva da maneira que eu goste. Então, quando você não exercita isso, você acaba vivendo de migalhas. Aceitando qualquer coisa, deixando com que a pessoa te trate de qualquer maneira. E é exatamente isso que o Senhor, ele trouxe nessa manhã aos nossos corações, né? Se você não se amar, você não vai conseguir amar mais ninguém. E coloquem isso na mente de vocês como uma metanoia, uma mudança realmente de atitude, de mente. E que o Espírito Santo possa ensinar para vocês de fato sobre esse amor. Sobre esse amor que você precisa exercer. Sobre esse amor que ele não é egoísta, mas ele é um princípio. A gente não pode quebrar os princípios de Deus, a qual ele deixou aqui. E fique atento a isso, né? Fique atento, porque frequentemente vai vir pessoas dizendo que você não precisa olhar para dentro. Você não precisa se conhecer a ponto de você saber as suas prioridades. Então sempre vai vir as raposinhas, as vozes contrárias, aquilo que é o certo, aquilo que é o correto. E eu aprendi, né, ao longo desse caminhar com Cristo, que exercer o amor próprio é algo muito importante e que Deus, ele se preocupa com isso. Ele se preocupa com o que você está sentindo. E se ele se preocupa com o que você sente, automaticamente ele quer que você se conheça. Ele vibra todas as vezes que você se interessa em mudar. Ele vibra todas as vezes que você se interessa a buscar algo novo. Que nessa manhã você cultive esse amor próprio. Você cultive esse amor que está dentro, ele não está fora. Eu não posso dizer que eu amo outra pessoa esperando a validação dela, esperando que ela me ame primeiro.
Se eu não me amar, eu não vou poder amar o outro. Se eu não cultivar os meus sentimentos, se eu não olhar para dentro de mim, eu não vou poder esperar nada da outra pessoa. Então é basicamente isso, você se conhece, você sabe a maneira que você vai ser tratada, você sabe a maneira que você precisa ser cuidada. E deixem que o Senhor cuide de vocês. Para mim no começo foi muito difícil isso, porque eu fui criada com a mãe forte, com a mãe guerreira, que ela fazia tudo, que ela não precisava ser cuidada, mas no fundo eu sabia sim, que ela precisava de descanso, que ela precisava ser cuidada, que ela gostava disso. E até hoje ela gosta, mas ela não tinha isso, né? Ela era uma mulher de dores, né? Que ela deixava com que as dores dela criasse uma barreira. E muitas vezes a gente tá assim, né? Criando uma barreira, impedindo com que o outro não cuide da gente. Mas a gente também precisa cuidar da gente primeiro. E graças a Deus que eu exercitei o autocuidado e eu quebrei essas crenças limitantes a qual me rodeava. E hoje, para a glória de Deus, eu entendo sobre esse princípio do amar ao Senhor acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Que vocês não quebrem esse princípio, que vocês vivam esse princípio na vida de vocês. E eu oro para que tudo vá bem na vida de vocês, assim mesmo como o autocuidado, e que vocês não esqueçam de buscar dentro de vocês quem vocês são. Quem sou eu? O que é que eu quero para minha vida? O que é que eu não quero para minha vida? E acima de tudo, reconhecer que o Senhor, Ele governa a nossa vida a ponto de a gente se submeter a esse cuidado de Deus. Porque se eu me submeto à vontade de Deus, se eu me submeto àquilo que Ele quer para mim, eu tô deixando que Ele cuide de mim. Então, se Ele cuida de mim, se eu me deixo ser cuidada, automaticamente vai ser muito natural eu cuidar de outras pessoas, vai ser muito natural a partir do momento que eu exerço esse amor próprio. E eu quero agradecer a presença de vocês nessa manhã. Amanhã teremos mais um café às 10h30. É quase uma ceia, né? Mas muitas pessoas saem para trabalhar de manhã cedo. E esse horário é bom porque às vezes é um intervalo que dá na empresa. É um horário que você já está mais tranquila, que o filho já foi para a escola, que você já adiantou a metade das coisas em casa. Então, às 10h30 amanhã eu estarei aqui. Eu quero agradecer a presença de todos que entrou na live. Eu vou deixar esse vídeo salvo lá no YouTube. E eu peço para vocês que compartilhem depois. E não esqueçam, se você não se amar, você não vai conseguir amar mais ninguém. Um beijo. Que Deus abençoe a vida de todos. E graça e paz.